Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta a Ponto de Vista, e nesse bloco nós vamos tratar a questão da logística, trabalhando exatamente a questão de números, para a gente poder compreender um pouco qual é a importância da logística no cenário nacional. Douglas, fala para a gente, em termos de, nas últimas décadas, qual tem sido a evolução ou a involução da logística e qual o reflexo disso sobre o nosso desenvolvimento? A logística ela tem sido cada vez mais valorizada no Brasil, principalmente aí no período pós-real, né? Por conta aí de alguns fatores, como por exemplo o controle no processo inflacionário, né? E também maior abertura da economia, né? Onde a maior competitividade, a busca de maior competitividade fez com que as empresas também buscassem na logística uma alternativa. Para se ter uma ideia do que representa aí o custo logístico numa empresa, em média no Brasil, os custos operacionais na indústria brasileira, só com logística, representam algo em torno aí de 21% dos custos operacionais são custos com logística. Enquanto no comércio, isso ainda é até mais preocupante, 26%. Aí você pode me perguntar, tá, mas que custos operacionais são esses? O custo com transporte, o custo com movimentação, o custo com armazenagem e o custo com distribuição. Para termos uma ideia do que isso representa em termos de produção nacional, vamos tomar por base o agronegócio. Na safra 74, 1975, 1975, era de aproximadamente 40 milhões de toneladas. Para termos uma ideia, a safra 2009-2010 foi de 146, quase 147 milhões de toneladas. Então, vejam só, saltamos de 40 milhões para 147 milhões de toneladas. A nossa capacidade de armazenagem hoje, de grãos, é de aproximadamente 104 milhões de toneladas. Então vejam a defasagem, enorme, né? Sendo que boa parte dessa safra é escoada ainda pelo modal rodoviário, ou seja, por caminhões. Hoje o número de vagões no Brasil é de aproximadamente 50 mil vagões, sendo que 82% desses vagões são utilizados no transporte de minério e cimento, principalmente. Logo, boa parte da safra hoje ainda é escoada pelo modal mais caro. Hoje, o modal rodoviário representa algo em torno de 56% de tudo que é movimentado, responsável por 56% do que se movimenta nesse país. É o modal mais caro. Perde apenas para o aéreo, né? Mas não se enquadra nesse... Nem cabe. Nem cabe. Agora, me parece então que nós temos aí que pensar em termos de planejamento estratégico para o desenvolvimento e incluir a questão da logística como ponto de partida. A logística como ponto de partida para qualquer planejamento. É até interessante, porque a logística também vem dessa linguagem militar. A gente fala em planejamento estratégico, a gente fala da estratégia, da logística. A logística é um termo militar e parece que nós temos que agir assim. Nós estamos aí, 7ª economia mundial, queremos chegar a ser a 4ª, até aí nos próximos anos. Então, a logística seria um entrave a esse nosso desenvolvimento, porque até me parece que na Copa do Mundo a grande questão é a questão do transporte aéreo também. A logística, até que ponto a logística tem travado ou pode nos impedir de chegar à 4ª economia mundial? Olha, se fala muito nos apagões, né? O apagão energético, mas nós temos um apagão sério e muito próximo de nós, que é o apagão logístico, que é o esgotamento da nossa capacidade, né, de escoar essa produção. Isso é muito claro quando você vê com muita... de forma muito comum nos jornais, a questão das filas para descarregar nos portos, o problema de armazenagem, não só do agronegócio, mas produtos também já beneficiados. Isso é muito sério. E para mostrar que não é só demagogia que estamos aqui falando, é só observar os números do investimento em logística no Brasil. Nós tínhamos lá no ano de 1969 o investimento em logística algo em torno de 2% do PIB. Em 2008, o investimento em logística
foi da ordem de 0,5% do PIB. Ou seja, né, isso fez com que no período de 69 até 2008, nós tivéssemos um aumento no modal rodoviário, estradas, tá, de 180%, enquanto que a linha ferroviária recuou 14% e o modal hidroviário, aquaviário, simplesmente ficou estagnado. Sem contar o transporte de cabotagem, ou seja, aquele realizado pela costa do país. Também pouco explorado ainda. Nós temos 7.500 quilômetros de costa no Brasil, com um modal realmente que poderia ser melhor explorado. Você viu? Você colocar o que você produzir em Manaus, em Belém, você conseguir trazer aí para São Paulo, via Porto de Santos ou Paranaguá, lá no Paraná. Então nós temos duas grandes vertentes de escoamento, uma é pelo litoral centro-sul, e outra pelo norte, onde pelo menos a grande produção de cereais que nós temos no centro-oeste são os locais por onde elas caminham. Seria isso? Sim, né? Hoje já começa a ser melhor explorado esses portos também da região nordeste. Né? Hoje, onde parte da safra da região centro-oeste já começa a ser escoada via portos do Nordeste. Mas a grande questão não é só porto, tá? Quando a gente fala em logística e investimento em logística, nós temos que pensar no investimento em terminais intermodais, que a gente pode trazer isso até para a nossa região, que é o que irá integrar os modais, ou seja, transporte aéreo, ferroviário, rodoviário e aquaviário. É isso mesmo. Para falar, né, de terminais intermodais, foi até bom esse direcionamento que você está dando, que é o que nós vamos falar com relação à região. Uma das coisas que eu acho que já incomoda a gente é a gente andar pela estrada e ver boa parte da nossa safra sendo comidas pelos passarinhos nas estradas daqui até os portos do estado do Paraná, o Porto de Santos, e até mesmo para o lado do Rio de Janeiro a gente consegue ver bastante isso. E nós vamos falar aqui de uma coisa interessante: nós temos água, nós temos uma topografia extremamente plana, nós temos um setor de serviços de transporte muito bom. Mas isso nós vamos falar no próximo bloco. Vamos tratar da questão da logística em nossa região. Ok. Até lá. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.